dia a todos e a todas. É uma grande alegria a gente estar aqui hoje, iniciando a nossa jornada de telesaúde. Queria abrir dizendo que o mundo tem se transformado muito rápido nesse nosso século XXI. A gente tem guerra, pandemia, um aumento brutal da capacidade de processamento computacional, por exemplo, melhoria de sistemas de comunicação, a gente tem 5G, já estamos aí com 6G batendo a nossa porta, impressão 3D, realidade virtual, inteligência artificial, chat GPT, tem muita coisa, a internet das coisas, tem muita coisa acontecendo, a velocidade de transformação é brutal. E isso tudo provocou a expansão e consolidação da telesaúde, possibilitando assim aprimorar a cadeia do sistema de saúde por meio de oferta de serviços que vão englobar o acesso e a qualidade do atendimento, melhoria do desfecho clínico para muita gente em todo lugar do globo terrestre. Então, a gente passa a ter uma nova realidade, onde os serviços que eram essencialmente presenciais e isolados, eles passam a ser integrados. A formação de rede de saúde, a conexão entre essas especialidades de referência, telediagnóstico, aumento da capacidade de triagem, tudo isso faz com que o ambiente de saúde esteja em ebulição por conta da transformação que o impacto dessas tecnologias, e não só das tecnologias, da mudança comportamental de profissionais da saúde, de pacientes e da sociedade como um todo estão acontecendo, a história está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, a gente deve ter aí uma convergência com ampliação de serviço cada vez mais humanizado e eficiente, esse deve ser o nosso direcionamento. Eu vou parar de falar, porque eu sou aqui o moderador da mesa e tenho comigo a honra e o prazer de ter grandes especialistas nesse assunto. Quero dizer também que essa jornada é uma iniciativa da Saúde Digital Brasil, da SDB, entidade que eu atualmente presido, da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, e eu quero aqui aproveitar e agradecer a gentileza e a generosidade do diretor executivo da ANAP, Antônio Brito, que não só liderou a articulação, como capitaneou a organização desse evento, mas que por uma série de infortúnios de compromisso de agenda, ele está fora do país, não vai poder estar aqui com a gente, então eu estou aqui representando o Brito, e da ABSIS, que é a Associação Brasileira de CEOs em Saúde, representada pelo seu presidente, o Vitor Ferreira. Essa parceria dessas três entidades em promover essa jornada é algo único e inovador aqui para a gente. A gente nunca fez uma articulação e uma atuação conjunta, e essa jornada vai acontecer todas as quartas-feiras do mês de abril. Nós vamos abordar temas relevantes para a telesaúde, né? Prontuário digital, inteligência artificial, software, dispositivos médicos. E para cada um desses temas a gente vai trazer especialistas relevantes aqui no mercado. Hoje a gente começa a jornada falando sobre o avanço da telesaúde no Brasil e seus impactos no sistema de saúde. No dia 27 de dezembro de 2022, foi sancionada a Lei 14.550/2022. Essa é uma lei que autoriza e disciplina a prática da telesaúde no Brasil. A gente também teve, em maio de 2022, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2314/2022, que dá as diretrizes para a atuação profissional dos médicos nesta modalidade de atendimento. Se a gente lembrar, em 2018 teve uma iniciativa de soltar uma resolução, foi uma ebulição, porque ninguém conhecia direito, ninguém estava preparado para aquilo naquele momento, e a pandemia veio forçosamente mudar o comportamento e facilitou a aceitação, de modo que o próprio Conselho se antecipou e soltou a resolução antes mesmo da legislação, e eu quero aqui aproveitar e parabenizar a atuação do Conselho por esta iniciativa. Então, diante disso, o objetivo agora do debate é trazer casos práticos de como a telesaúde tem feito diferença no setor e como o avanço dessa modalidade tem contribuído para a melhoria do sistema de saúde. Então, agora eu tenho a honra e o prazer de estar aqui comigo com três grandes personalidades, o professor Giovanni Serri, que é o presidente do Núcleo de Inovação Tecnológico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, professor. O doutor Carlos Pedrotti, que é o gerente médico de telesaúde do Hospital Israelita Albert Einstein. Bom dia, Pedrotti. E
o Donizete Jamberadino, que é o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, um grande batalhador pelas causas médicas, historicamente já ao longo desses últimos anos. Eu passo então aqui a palavra ao professor Giovanni para fazer a sua apresentação inicial. E eu queria dizer que eu sou entusiasta por telesaúde ou saúde digital, né? Há mais de 20 anos, eu convivo aí com o professor Chau aqui na Faculdade de Medicina da USP, e devo dizer que quando eu fui diretor da Faculdade de Medicina no primeiro mandato, em 2002, convencemos o Dr. Luiz Faria, né, o falecido Luiz Faria, a fazer um grande investimento em telemedicina na faculdade, impulsionando, né, o ensino da telemedicina, e o professor Chau construiu, né, essa ideia, né, da importância da telemedicina e difundiu esse conceito aí para muitos outros lugares aí. E construiu também as primeiras parcerias, mas, né, a saúde digital realmente teve esse grande impulso, né, durante a pandemia. E aí, contando um pouco da nossa história, durante a pandemia, o Hospital das Clínicas, o InalvaHC, resolveu que nós tínhamos que adotar a saúde digital como um dos grandes projetos transformadores do Hospital das Clínicas, que atende tantos pacientes, né? E, de repente, esses pacientes ficaram com dificuldade de serem acompanhados pelo hospital, né? E aí tivemos a oportunidade de construir esse projeto junto com o governo britânico, né? Por uma iniciativa de um apoio que o governo britânico dá para os países, né, que seguiram o modelo do NHS, e esse intercâmbio, né, de experiências, né, que até resultou numa publicação, né, diálogos em saúde digital entre o Brasil e o governo britânico. Nós tínhamos apoio da McKinsey para construir um projeto de saúde digital que fosse adequado à nossa realidade. E depois eu realmente percebi como saúde digital é importante para a saúde do Brasil, porque pela primeira vez nós falamos em tecnologia sem associarmos a tecnologia a onerar o sistema, né, aumentar custo, né? Saúde digital, ao contrário, né? Saúde digital pode reduzir o custo de saúde do Brasil, né? Ao mesmo tempo que melhora o acesso, né? Quando nós falamos em acesso, nós, claro, sempre pensamos em região amazônica, em áreas distantes, né? Mas tem muita gente que tem dificuldade de acesso nas periferias das grandes cidades, como é o caso de São Paulo. Nós reduzimos as desigualdades, né? Nós permitimos que uma série de pessoas que não conseguem, né, ter contato com a medicina de qualidade possa, né, possa ser atendida, né, por médicos e especialistas, né, em todo o país. E também a questão do custo, né, poder realmente equacionar esse custo de atender, né, grandes populações. O Brasil como país continental, tem grandes desafios, então poder atender essa população com um custo razoável, né? E aí nós fomos descobrindo, né, como a saúde digital ela saiu do conceito de da teleconsulta, né? E apesar de nós vinculamos muito o projeto à questão da atenção primária, né, por ser esse o desejo do governo britânico, né? Mas como nós podemos ter médicos e especialistas em todo o país, né, atendendo também as regiões mais remotas, e fizemos inclusive um piloto na região amazônica. E depois nós fomos entendendo que a saúde digital ela pode resolver alguns dos nossos grandes gargalos, né? Por exemplo, a regulação da urgência, né? Nós sabemos que hoje os prontos-socorros estão cheios de pessoas que não deveriam estar lá, né? Prejudicando o atendimento dos doentes mais graves, né? E como a saúde digital ajuda nessa questão. Nós vimos a evolução em algumas especialidades, como na área da psiquiatria, onde a teleconsulta passou a ser uma coisa rotineira, né? E o atendimento dos pacientes crônicos, né? E dos pacientes crônicos, depois, né,
com o desenvolvimento do telemonitoramento, né, de devices, né, que esse talvez é uma das áreas mais promissoras, né, para as startups, né, de poder monitorar de forma cada vez mais completa os pacientes crônicos à distância, né? Então, mostrando justamente a evolução, né, da telesaúde. E na minha área, na radiologia, a operação, né, de equipamentos à distância, né, como equipamentos de ressonância e tomografia, coisa que já é feita de forma rotineira, projetos, inclusive, que nós estamos querendo desenvolver com o governo federal e o governo estadual. Então, as possibilidades que surgem, né, desse projeto, né, de telesaúde, saúde digital, são muito grandes, né? Um dos aspectos mais relevantes foi quando nós perguntamos para os nossos profissionais de saúde o que eles achavam da utilização da saúde digital dentro do hospital das clínicas. A opinião foi unânime, né? Todos acharam que era muito importante, que eles gostariam muito de utilizar recurso de saúde digital, mas eles não se consideravam capacitados a utilizar. E daí nós criamos aí um curso de capacitação em saúde digital para profissionais de saúde, e hoje também os nossos estudantes aqui da Faculdade de Medicina da USP se interessam por saúde digital, e houve esse grande impulso, né, no sentido de entender saúde digital como um instrumento essencial para a prática de uma boa medicina. E também vale a pena comentar que, à medida que nós trocamos essas experiências com o governo britânico, nós vimos algo que talvez nos tenha surpreendido, né? Mas que nós identificamos com grande satisfação, a aceitação dos pacientes em relação a serem atendidos através de teleconsulta. O NPS, né, da avaliação dos pacientes, tanto nossos como na Grã-Bretanha, altíssimo, né? Por incrível que pareça, supera o atendimento presencial, né? E nesse nosso piloto na região amazônica, realmente um piloto que nos emociona, né? De como uma população que não tem médico, né, passa a sentir, né, que eles estão sendo atendidos, avaliam muito bem, né, essas consultas à distância, e a resolutividade supera 90%. Né? Então, nós até fazemos uma reflexão, né, por que demoramos tanto tempo, né, para introduzir a saúde digital como um instrumento que nós consideramos hoje fundamental para o exercício, né, da medicina do país, né, e que é tão apreciado pelos doentes e tão importante, né, de ser incorporado ao nosso dia a dia do atendimento nas grandes instituições de saúde, né, e até nos consultórios particulares. Né? Então, é realmente uma revolução. Nós estamos nessa era digital, né, onde, sendo as técnicas bem utilizadas com profissionais competentes, eles podem realmente atingir uma grande parte da nossa população, podendo levar saúde para uma população que hoje ela não está sendo assistida de forma adequada. Caio, acho que são esses comentários iniciais que eu queria fazer. Muito obrigado. Quero saudar aqui a presença agora do Donizete. Bom dia, Donizete. Prazer tê-lo conosco mais uma vez. Mas antes de dar a palavra ao Donizete, eu vou pedir para o Dr. Carlos Pedrotti fazer as suas considerações iniciais. Por favor, Pedrotti. Eu sou médico, cardiologista de formação, mas sempre fui entusiasta por tecnologia. E advindo também da minha formação no HC, professor Giovanni, eu comecei minha trajetória de telemedicina lá, inclusive no INCOR, quando a gente começou a falar sobre eletrocardiograma. E com isso, eu introduzo aqui um dos conceitos que é importante que todos saibam a respeito de telesaúde como um todo, que muita gente acha que isso começou com a pandemia, mas desde a década de 80, 90, inclusive no Brasil,
já vem sendo aplicada a telesaúde, ou seja, a prática da medicina à distância, de certas formas. É lógico, de forma mais tímida no começo, mas basicamente no telediagnóstico, ou seja, no diagnóstico de laudos de eletrocardiograma, de radiologia, de patologia. Esse foi o primórdio, inclusive, o Donizete vai poder falar mais tarde, que a regulação para isso, ela também acompanhou isso de forma bem incisiva. Já temos resoluções do começo do século XXI, tratando desses temas. E, ao longo do tempo, principalmente fora do país, começaram a serem desenvolvidas estratégias de aplicação de telesaúde na assistência médica direta, não só na elaboração de laudos. E é aí que a gente entra. Em 2012, eu já trabalhava aqui no Einstein, começou a se formar a ideia da construção de um centro de telemedicina, o nome que era mais utilizado na época. E logo quando perguntaram por voluntários, logo levantei a mão, falando, não, eu quero participar desse processo. E como muitos sabem, o Einstein ele tem como um dos seus pilares a responsabilidade social e parcerias governamentais para acesso à população mais vulnerável à saúde e qualidade. E o nosso centro de telemedicina ele se fundou em um projeto em parceria com o Ministério da Saúde para fornecer assistência especializada a unidades de saúde remotas, considerado no Brasil profundo mais de 26 unidades ao longo de pronto atendimento, em que médicos especialistas em medicina de emergência e medicina intensiva dariam suporte a médicos generalistas em outras áreas. Daí surge mais um conceito, que é o conceito de teleinterconsulta, que foi um dos próximos passos depois do telediagnóstico na aplicação da telesaúde no país. E isso a gente vê na prática privada, principalmente, desde o começo do século XXI, talvez algumas iniciativas pilotadas até um pouco antes. Por que isso? Por uma questão logística. O professor Schall gosta muito de falar da telemedicina como uma solução logística. Há uma grande dificuldade, um grande problema de distribuição de médicos no país. É muito comum ser comentado, e muitos ouvem, que o número de médicos no país, dividido pela população, está adequado dentro de padrões da OMS, por exemplo. Mas a distribuição ao longo de todo o nosso território é extremamente heterogênea. E a telemedicina vem com uma grande solução para isso. E a teleinterconsulta, ela tinha muito mais embasamento até regulatório para sua realização ao longo dos anos 2010. No final dessa década, de entre 2010 e 2020, também baseado na experiência internacional, começou a se discutir da possibilidade de interação direta entre médico e paciente, que hoje é quase que o sinônimo de telemedicina para a população geral. Quando se fala em telemedicina, muito que houve hoje, pós-pandemia, é essa definição de contato direto entre médico e paciente. Mas o que eu quero dizer é que o termo é muito mais amplo, né? Quando se fala em telesaúde como um todo, você está falando de telediagnóstico, de teleinterconsulta, de telemedicina direta ao paciente e também da telesaúde realizada por uma série de outros, equipe multiprofissional de outros profissionais de saúde, como enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, e que compõem toda uma integralidade da assistência à saúde que tem, sim, a sua capacidade de ser realizada à distância. E com isso, eu queria descrever para vocês, ao longo dessa jornada, 3 grandes desafios que nós tivemos ao longo dessa implementação da telemedicina aqui no Einstein e que se propaga pelo sistema público e privado. O primeiro deles, eu vou dizer para vocês, que veio com a própria pandemia, porque antes era tudo muito artesanal, era algo que era feito em baixa escala, inúmeros projetos, mas em baixa escala.
Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês, do dia 12 de março de 2020. Esse dia ficou emblemático, eu gravo todos os dias aqui. No dia 11 de março, nós já tínhamos vários projetos em andamento, nós tivemos 50 ligações no nosso sistema, ou seja, era uma situação, um ambulatório de pequena monta, embora ainda pioneiro nessa prática, ainda com instabilidade regulatória. A Donizete vai poder falar mais a respeito disso no futuro. E no dia seguinte, dia 12, nós tivemos 3.500 ligações. Então, imaginem em um serviço quanto que isso ocasionou um colapso total da operação e motivou uma enorme corrida por adaptação e escala de todo o funcionamento. Isso envolve não só tecnologia, como pessoal. Então, esse é o primeiro desafio, pessoal. Como treinar profissionais de saúde que vão desde a recepção até o médico, em escala e rapidamente para absorver essa demanda explosiva que ocorreu nessa época. Então, nós tivemos que lidar com uma série de intercorrências que eu chamo de experiência digital do profissional de saúde. Então, esse é um dos primeiros desafios. Como tornar a experiência digital do profissional de saúde mais rápida de ser absorvida, mais clara, mais intuitiva. Por muito tempo, os prontuários digitais, e continua sendo um dos principais fatores de descontentamento e insatisfação do profissional de saúde, burnout, uma série de coisas. Como que você explica ou ensina? Nós contratamos 300 médicos em 3 semanas. Como treinar todos esses médicos a utilizar um sistema que, por muitos, é considerado como um grande motivo de insatisfação? E isso foi um dos grandes aprendizados que ninguém sabia como conduzir inicialmente. É tornar a plataforma digital, a experiência digital do médico, do enfermeiro, do profissional de saúde, do recepcionista, do suporte técnico, algo que seja intuitivo e palatável. Muita gente fala em manuais. Gosto de dizer que você não precisou de manual para aprender a usar o WhatsApp, ou Spotify, ou Netflix. Por que você precisa de um manual para utilizar telemedicina? Esse é um das provocações que eu costumo fazer quando sou solicitado pela elaboração de manuais técnicos extremamente detalhados. Eu brinco com a equipe médica na elaboração do nosso sistema, que foi inteiro desenvolvido em casa, porque a gente teve que correr e desenvolver em casa, foi que se o médico não consegue fazer algo sem ninguém explicar, eu preciso voltar para a prancheta e desenvolver novamente aquilo para que aquela funcionalidade fique absolutamente intuitiva e eu não precise ensinar ou colocar um manual, fazer um treinamento, um tutorial para aquilo. Porque a prática médica ela é intuitiva e a transição para o papel ela precisa ser bastante simples. O segundo desafio que a gente foi vendo ao longo do caminho e que no contato direto com o paciente ele é ainda mais evidente, é a experiência do paciente. Essa experiência do paciente, que eu considero hoje um dos principais desafios da implementação da telesaúde no país e no mundo, é algo que ainda carece de desenvolvimento. Recentemente, eu tive a oportunidade de conhecer e testar dezenas de serviços de telemedicina mundo afora. E o que é visto correntemente, é que eles são muito mais complexos de fazer cadastro, fazer regulamento, pagamento, registro, isso do que você comprar uma geladeira no fast shop, sei lá, alguma coisa assim, que é algo muito mais custoso. Ou seja, você ainda carece, as empresas que trabalham com telesaúde e saúde digital, ainda está com um foco muito mais na tecnologia do que na experiência do paciente. Essa experiência tem que ser fluida, tem que ser intuitiva, para o paciente tem que parecer hoje como se ele estivesse fazendo um cadastro em qualquer aplicativo do dia a dia, no Instagram, no Facebook, em qualquer coisa assim. E o terceiro desafio que eu queria lançar aqui, que
foi parte da nossa jornada, é o desafio da gestão. Porque a gestão agora, com sistemas de saúde digital e com a abundância de dados que estão sendo gerados por esses novos sistemas, deseja ter um controle muito importante, tanto da operação, de como que isso está sendo realizado, qual que é a custo-efetividade dessas implementações, e, ao mesmo tempo, também controlar, e isso eu até vou lançar uma provocação aqui para o Donizete mais adiante, de como que é controlada a qualidade da prestação de serviços à distância. É lógico que isso tem uma similaridade muito grande com a pulverização de serviços médicos que tem agora, inclusive presenciais, pelo aumento do número de profissionais no mercado. Mas à distância, isso pode ser ainda mais delicado. A questão é que, com os dados todos digitalizados, você tem muito mais informação e ferramentas para conseguir, de certa forma, fazer uma gestão mais organizada e mais detalhada da qualidade dos protocolos de atendimento e, com isso, conseguir entregar uma saúde de qualidade para todos que têm problemas tanto de logística, como foi dito, não é só no interior do país, mas sim nas regiões periféricas, como brilhantemente foi dito aqui pelo professor Giovanni, mas também a gente conseguir entregar saúde de qualidade para aqueles que também têm acesso e preferem ter o conforto e assim de poder fazer uma consulta de casa e assim tornar mais sustentável o sistema de saúde. Hoje, nós vemos uma época muito complicada para os prestadores e para as operadoras de saúde. Nós vemos que, por muitos anos, quando era complicado para a operadora, podia ser um pouco melhor para o prestador, quando era melhor para o prestador, podia ser mais complicado para o operador, ou o oposto, mas hoje é uma situação em que tanto o prestador quanto a operadora estão com questões relacionadas à sustentabilidade de suas operações bastante críticas. E a telesaúde, com certeza, é um caminho para melhorar a sustentabilidade, porque você reduz a demanda por estruturas físicas e otimiza a entrega de serviço, podendo estar cada vez mais perto do paciente. Então, e com isso, como foi muito bem dito pelo professor Giovanni também, o apoio à atenção primária tem trazido muitos benefícios. Isso é uma aposta geral de todos os que entendem desse serviço, porque você investir na atenção primária, na prevenção, reduz a pressão sobre os sistemas terciários, que são os mais custosos. E com isso você consegue garantir a entrega de saúde com uma sustentabilidade das operações em todos os sentidos. E para finalizar, eu queria até comentar um dos serviços que é um grande motivo de orgulho nosso, que também é uma parceria com o Ministério da Saúde, que nós já dispomos de mais de 200 pontos de telesaúde na região norte do país e centro-oeste agora também, e oferecendo interconsulta, mas dentro da atenção primária. Olha que interessante, um médico que conhece o paciente, que está lá no dia a dia daquele paciente, ele participa da consulta, é ele que provê as informações e ajuda no exame clínico daquele paciente, evitando, assim, deslocamentos de dias de barco, deslocamento aéreo, deslocamento dias em estradas, muitas vezes bastante degradadas, e que é a realidade do interior do nosso país. E assim a gente consegue ter uma assistência médica com redução dramática dos custos de transporte, do custo logístico, com alta resolutividade e com um imenso grau de satisfação dos pacientes, que muitas vezes nem conseguiam acesso, não tinham o mínimo recurso, inclusive para próprio deslocamento até o centro de referência. A cidade não tem recurso, muitas vezes, por toda uma questão de distribuição de recursos dentro do sistema de saúde.
e que esse tipo de ação, que hoje a gente realiza mais de 10 mil consultas por mês nesse projeto, você consegue trazer saúde de qualidade, especializada, para uma população extremamente vulnerável, e com isso, e ainda assim, que normalmente é considerado algo que eleva custo, e trazer uma melhor sustentabilidade do sistema de saúde público no país. E terminando, como última frase, eu gostaria de dizer que nunca foi, pelo menos nesse século, uma questão de tecnologia. Tecnologia nós temos para realizar. É uma questão de processo, de definir os processos adequados de como o paciente entra em contato com o médico, como o médico entra em contato com um outro médico que está na ponta. Não é a tecnologia, e sim os processos e os mecanismos pelos quais a gente desenvolve essa experiência de uso, tanto do médico quanto do paciente, de todos os profissionais que estão envolvidos nessa estratégia de telesaúde. Com isso aqui, eu termino minha fala e coloco à disposição completa para comentar as respostas depois. Obrigado, Caio. Obrigado, colegas. Obrigado a você, Pedrotti. Vocês tiveram falando do Einstein, né? Eu me lembro de um protagonismo, de uma antecipação de ações durante a pandemia que foi muito evidente. E então, parabéns ao Einstein por essas iniciativas que vocês tiveram. E eu me lembro aqui do Hospital do Pacaembu, que foi uma das que eu mais me recordo de ter percebido lá na época. Muito obrigado por compartilhar essa sua experiência. A gente vai voltar em alguns temas que você trouxe e que o professor Giovanni trouxe mais para frente. Donizete, queria também ouvir um pouco do que você pensa sobre esse impacto que a telesaúde trouxe para o nosso sistema nos últimos anos. Por favor. Bom dia, Caio. Bom dia também para o Carlos Pedrotti, para o Giovanni Serri. É uma honra estar presente nessa mesa de muita relevância, e principalmente nesse momento, onde há grande atuação, grande não, mas já a existência de sistemas regulatórios de uma atividade tão debatida e tão discutida, né? A nossa trajetória, assim, só de uma forma breve, assim, eu acho que no final do século passado era muito claro para mim que um dos aspectos mais importantes da medicina e da sociedade era a comunicação, né? E a comunicação veio, e quando veio a internet, isso acelerou de uma forma que hoje todos nós assistimos. Um dos aspectos motivadores nas minhas atividades, seja como médico do Hospital Pequeno Príncipe ou na atividade conselhar, foi no início do século, assim, quando, nessa ocasião, eu era presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná, e nós conseguimos um convênio com o Departamento de Anatomia Patológica da USP, né? E nós tínhamos sessões de telepatologia, sessões anatomoclínicas maravilhosas, assim, né? Então, foi a primeira impressão e de muita satisfação e de muita qualidade, onde nós tínhamos acesso a um conhecimento de ponta, com discussão clínica de ponta, mostrando já a importância da tecnologia na transferência de conhecimento e experiência, né? Assistência veio mais tarde. Vindo a internet, daí vários processos foram deflagrados, nós assistimos às resoluções, a própria resolução da telemedicina já em 2002, depois tivemos a da radiologia. Então, com uma participação, com uma preocupação sempre frequente do Conselho Federal, nós participamos nessa primeira gestão que eu fui conselheiro de 2014 a 2019, nós participamos da Câmara Técnica de Informática, né, que era... E foi dessa Câmara Técnica que surgiu a resolução que acabou sendo, que foi feita em 2018,
e revogada em 2019 da telemedicina, que foi uma atitude que foi feita por questões políticas da época, houve uma mudança de mandato, e que foi uma infelicidade, porque se nós tivéssemos aquela resolução, mesmo com alguns detalhes a corrigir, seria uma grande facilidade para o sistema de saúde do Brasil. Mas quando nós entramos na pandemia e tivemos que atuar de uma forma de razoabilidade e dentro de uma emergência sanitária, onde tudo era possível, porque o bem maior era a saúde dos nossos brasileiros, então, aí nós fomos designados como relator desta resolução. Então, num momento difícil, né, a própria classe médica, muito dividida, né? E o mais interessante é que, ao longo do tempo, que levou cerca de 2 anos, onde foram realizadas consultas com médicos e entidades médicas, quase 2.000, como a opinião foi mudando, né? Então, de uma enquete que foi feita no início, para 2 anos mais tarde, a aceitação do método propedêutico de telemedicina mudou muito, e muitos médicos que condenavam a própria telemedicina, né, que eram quase a sua base de liderança, ser contra a telemedicina, no final desses 2 anos, pediam quando que ia ter a nova regulamentação. Então, o tempo foi um grande remédio, né? Como nós sabemos da medicina, às vezes o remédio é algo importante. E nesses 2 anos, sem ser repetitivo pelas brilhantes apresentações já feitas, mas a grande preocupação era a primeira mais relevante, que essa tecnologia podia trazer acesso. Né? Acesso num país de desigualdades, de má distribuição de renda e, portanto, de má distribuição de médicos no território brasileiro, de especialistas e de hospitais. Então, há uma má distribuição, nós podemos ter um número absoluto maior, isso decorrência de uma situação própria de vários governos e diferentes partidos do nosso país, né? Onde não houve onde nós estabelecemos um sistema público de saúde que nós defendemos, que é o SUS, mas a lógica de mercado se manteve. Então, não há uma política pública de fixação de profissionais de saúde, médicos, em cidades de difícil provimento. Isso como consequência da desigualdade social nos nossos municípios. Então, o acesso é algo que a tecnologia tem esse potencial para trazer. E esse acesso tem que ser trazido com qualidade, tem que ser trazido com segurança, seja segurança de dados e de assistência, né? E também, quando nós colocamos, é fundamental a autonomia do uso da tecnologia, seja por parte dos profissionais, seja por parte da população. Quer dizer, você usa se você quiser, você não pode ser imposto a isso, né? É lógico que circunstâncias, há uma imposição circunstancial, mas esses eram alguns elementos. E essa situação de você levar acesso onde não tinha acesso, a você poder fazer uma racionalização de recursos, né? E aí você vai poder fazer uma integração, né? O Brasil sempre tentou correr atrás do prontuário do cidadão brasileiro, não conseguiu ainda, né? Então, os dados são esparsos, portanto, você não tem dados epidemiológicos seguros para um planejamento eficiente, inteligente, né? Durante esses 2 anos que nós conversamos com várias pessoas, eu tive a oportunidade de ir na Embaixada da Índia conversar sobre telemedicina na Índia, e foi algo interessante que o que nos relataram lá, que eles tinham um sistema de saúde não organizado. E eles decidiram organizar. Só que eles organizaram primeiro a rede de informática e de prontuário, e em seguida a rede de saúde. Então, com isso, hoje na Índia, que tem um grande atendimento de telesaúde, o paciente tem seu prontuário, ele libera a chave do seu prontuário e o médico entra no seu prontuário para preencher num sistema único de um país, de uma população bem maior que a do Brasil. Então, nós temos que pensar nisso cada vez mais,
porque isso que vai gerar uma racionalização de dados e de aproveitamento desses nossos potenciais. Então, eu vejo que aí a resolução finalmente foi aprovada com avanços. Então, temos hoje, de uma forma muito clara, a defesa da autonomia do médico, mas sempre de mão dadas com a responsabilidade. Essa resolução teve a intenção de deixar claro que é a mesma medicina e o mesmo código de ética médica. Então, ou seja, o médico tem que usar a tecnologia de acordo com a sua capacidade e sua tomada de decisão. Ficou muito claro para nós também a necessidade de capacitação, tão bem colocada já pelo Carlos e pelo Giovanni Serra. Então, os nossos cursos de medicina ainda não puseram na matriz curricular uma telepropedêutica ao nível da nossa forma de comunicação hoje. Então, é muito importante que haja, assim, por parte de todos os institutos que hoje cuidam de saúde digital, uma preocupação nesse sentido, desde o próprio cenário, né, a própria segurança digital e a própria qualidade propedêutica. Isso é fundamental para que nós continuemos tendo a prática da medicina com qualidade. Então, nós defendemos cada vez mais que a tecnologia veio e a inteligência digital artificial, ela deve ser comandada pela inteligência do homem, que é uma inteligência analógica. Mas a inteligência analógica tem algo que a digital não tem, que é a capacidade de criar, a capacidade de se comunicar. Então, o homem deve, usar sempre a sua inteligência, né, binária, seja assim, para que ele consiga comandar esse enorme banco de dados com algoritmos da inteligência digital. Então, nós temos que estender a nossa inteligência e não substituí-la pelo homem. Então, nesse sentido que eu coloco uma preocupação que sempre teve, por isso que nós defendemos o ato complementar da própria tecnologia, do risco da desmonetização. Né? Então, nós temos essa preocupação e por isso que nós temos que trabalhar com normas de segurança para a proteção do cidadão e evitar, porque nós não podemos cair numa situação de grandes resultados financeiros, baixando a qualidade da atenção médica, com riscos e com perda da confiança da sociedade na prática médica. Então, é fundamental que a gente respeite ainda a importância da pessoalidade, a importância da confiança entre o médico e seu paciente. Por isso, reforço que a necessidade dos cenários da intimidade, da privacidade e da segurança que todos nós colocamos. Então, entendo que a telesaúde vem nesse momento. Tivemos um susto porque a nossa resolução, a lei que tramitava era de telemedicina e, de repente, mudou para telesaúde. Né? Todos nós temos conhecimento das profissões da área da saúde querendo se introduzir no ato médico, algo que é patente, e a tecnologia, isso vai se repetir também. Então, houve uma grande preocupação com o texto, de tal forma que lá constasse que as competências médicas de cada profissão previstas em lei tivessem que ser cumpridas também. Então, isso foi algo que nos preocupou. Entendo que o Conselho Federal teve uma participação social relevante ao estabelecer uma oportunidade de plataforma de prescrição, né? Eu acho isso válido, e a ideia é que permita que haja todo um sistema privado, mas que haja também um acesso a um sistema público, que o médico possa ter essa opção. Então, entendo que a defesa que nós conseguimos junto com o Gabinete Civil sobre o Conselho Federal ser uma autoridade registradora facilitou muito, isso barateou muito as assinaturas eletrônicas, e hoje o médico brasileiro não precisa pagar mais, basta ele pagar o seu conselho. Então, foi outra contribuição social relevante para a telesaúde, mostrando que o Conselho Federal entende que isso veio para ficar e que apenas que o sistema regulatório tem que garantir segurança e qualidade, como qualquer ato médico praticado, com todas as suas prerrogativas contidas
no nosso Código de Ética Médica. Acho que eram essas colocações que eu gostaria de fazer. Estou à disposição depois um debate. Donizete, muito obrigado. Acho que suas colocações, especialmente a sua última colocação, é muito relevante, né? Claramente, a gente viu a preocupação do Conselho em preservar a autonomia, tanto dos médicos quanto dos pacientes. E esse era um ponto que a sociedade clamava para que a gente conseguisse colocar sob a forma de regulamentação a manutenção e a preservação dessa autonomia, que é fundamental para a prática médica. Então, mais uma vez, faço os elogios à atuação do Conselho nesse tema, foi bastante relevante, foi até, de certa forma, acima das expectativas que eu pessoalmente tinha quando vi a resolução, fiquei muitíssimo feliz e satisfeito. Queria, agora, encerradas as falas iniciais, partir para uma segunda etapa da nossa jornada, que é a possibilidade das pessoas que estão assistindo a gente colocarem aí no chat perguntas para os nossos debatedores. Enquanto as perguntas estão sendo colocadas, eu queria trazer um tema para a nossa discussão. E eu vou começar pelo Donizete, se você me permitir. Dentro da resolução do Conselho de 2020, a gente teve um item que chama atenção, que é o acompanhamento de doentes crônicos por 180 dias, e depois disso a necessidade de um atendimento presencial, vamos dizer, para renovar esse 180 dias. Eu vejo, conversando com as pessoas, muita dúvida com relação a esse tema. Se esses 180 dias vale para todas as especialidades, se esses 180 dias valem para todo tipo de doente, se esses 180 dias o médico pode definir por conta própria. Então, eu queria que você aproveitasse alguns minutinhos, Donizete, para esclarecer para as pessoas, e a gente já conversou pessoalmente sobre isso, mas eu queria que você pudesse dar um pouco de luz nesse assunto, que eu vejo que é um pouco duvidoso, ficou um pouco duvidoso para uma parte da população. Por gentileza. Esse tópico foi muito debatido, né? E o que foi consenso, principalmente, foi que não podia deixar de citar algum tempo. Assim, então, havia consenso pela plenária que de não existir uma previsão de tempo não era razoável e não era seguro, seja ele 30 dias ou 3 anos. Mas, assim, então, nós tínhamos que ter um tempo para que você conseguisse ter que pacientes com diagnóstico prévio, pacientes que fazem seguimento de doenças crônicas, tipo assim, programa de hipertensão, diabetes, coisas consagradas que já tinham nos programas de saúde, né, e que precisam de uma avaliação médica sequencial, né, isso tivesse. Então, o tempo de 180 dias, né, foi algo aleatório, não houve nenhuma base científica para isso. Isso, se isso for muito... E para ele ser observado durante a prática médica disso, os problemas decorrentes disso, né? É óbvio que cada caso é um caso, cada situação específica, e por isso que eu dou muita ênfase que, assim, o Código de Ética é o mesmo e a autonomia do médico está vinculada à sua responsabilidade. Então, toda situação que o médico decidir que, naquele caso, pode ser 9 meses, pode ser 10 meses, ele tem que fundamentar para isso, registrar no seu prontuário e vai ser analisado se por acaso isso for questionado, porque é impossível você fiscalizar isso, né? Eu acho que é impossível, de uma certa forma. Então, foi algo que era mais seguro por uma data do que não colocar. Então, foi nesse sentido que foi colocado, mas é uma questão de repente, para algum caso, 6 meses pode ser muito tempo, né? Pode ser até, pode até responder por isso, entendeu? Então, eu acho que é nesse sentido. Excelente, Donizete, muito obrigado. E colocando aqui a minha opinião pessoal nesse assunto, talvez vá haver um amadurecimento das sociedades médicas nesse sentido, depois desse período que a gente está vivenciando de intensa utilização da telesaúde, da telemedicina,
e aí sim a gente vai conseguir especificando para cada tipo de situação as suas especificidades. O que é algo muito positivo é que a gente vê uma boa vontade do Conselho e, mais do que uma boa vontade, um alinhamento temporal, né? Não é uma resolução que ficou atemporal, fora do seu tempo. Então, isso dá bastante segurança para os profissionais, e a gente conversando com os médicos, a gente percebe isso, que há bastante segurança para a prática, muito diferente de 3 anos atrás. Eu queria agora direcionar uma questão ao professor Giovanni. O professor Giovanni atua no Instituto Coalizão de Saúde e atua no Instituto de Inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Essas duas entidades têm propostas, de certa forma, parecidas, mas com atuações e focos de atuação bastante diferentes. Mas o que eu quero trazer é baseado muito na experiência dele ao dirigir serviços de saúde que são também formadores de graduandos dentro das faculdades de medicina. Professor, nós aqui que estamos aqui nesse debate somos o que a gente pode chamar de geração híbrida. Nós nascemos analógicos e vamos morrer digitais. A gente passou por essa transformação forçadamente, né? A geração dos nossos pais, dos nossos avós, provavelmente, são exclusivamente analógicos. E a geração dos nossos filhos e netos serão exclusivamente digitais. Então, para a nossa geração, essa transformação foi não é forçada, mas aconteceu enquanto a gente estava por aqui. Pensando na geração futura, né, que vai ser uma geração exclusivamente digital, como é que o senhor vê a formação médica e a atuação do médico no futuro, usando a tecnologia como ferramenta muito mais corriqueira do que nós tivemos na nossa formação inicial? E eu sou formado em 98, eu lembro dos meus colegas de panela do internato, a gente chamava de panela 9, a gente não tinha nenhum tipo de tecnologia. A tecnologia que a gente tinha era um bip, que aparecia um telefone, a gente tinha que ligar para uma central, tirar um recado, ligar para o paciente. Hoje em dia, a conectividade é geral e restrita. E para nós é uma dificuldade, para os nossos filhos e para os nossos netos é algo muito natural. Como deverá se adaptar, como as entidades, as faculdades de medicina poderão se adaptar? O que a gente tem que desejar que essas faculdades tenham hoje para preparar profissionais para esse futuro que bateu na nossa porta? Essa pergunta é muito importante, Caio, porque nós tivemos esse privilégio, né, de poder viver as duas eras, né? A era digital realmente é uma era fascinante, né, onde as transformações, né, são de uma forma tão rápida, né, como agora o ChatGPT, né, que sempre nos impactam, né, e nos criam novos desafios, né? Eu lembro quando começou a se falar em inteligência artificial, no começo se dizia que a radiologia ia desaparecer como especialidade, né? Então, muitas vezes a tecnologia ela é mal compreendida, né? Ou mal interpretada, né? E assim, eu até estava vendo um comentário aqui de um colega da Universidade Federal de Pernambuco, né, o Luiz Antônio, que está dizendo que tentou criar uma disciplina optativa sobre princípios de saúde e não deixaram, né? O que eu acho que existe um problema na interpretação ali. Eu acho que não tem nenhum problema criar uma disciplina de telesaúde nos cursos de medicina. Aliás, na Faculdade de Medicina, Caio, você lembra bem, nós já temos uma disciplina de telesaúde há mais de 20 anos, né? E eu acho que o que é importante é não nós querermos impor, né, um modelo de ensino para os nossos alunos. É nós compreendermos as transformações que a sociedade está sofrendo e nós acompanharmos essas transformações. Por exemplo, eu não vejo hoje um curso de medicina que não inclua disciplinas como a questão da saúde digital, a telesaúde, que não inclua disciplinas de empreendedorismo e inovação. Ou seja, hoje, boa parte dos nossos alunos da Faculdade de Medicina da USP, eles não querem ser médicos convencionais, né? Eles querem ser empreendedores, né? Eles já enxergam uma nova realidade de mercado, né? E nós temos que disponibilizar para esses alunos uma formação adequada
não para o tempo de agora, para o tempo que está por vir, né? Porque eles vão exercer medicina pelos próximos 40 anos, né? E não pelos próximos 2, 3 anos, né? Então, eu acho que os currículos também têm que ser adaptados agora de uma forma digital, né? Eu lembro que os currículos da Faculdade de Medicina da USP eram adequados a cada 20 anos, depois a cada 10 anos, agora a cada 3, 4 anos tem que são necessárias realizar as inclusões para que o currículo possa acompanhar a transformação da nossa era. Nós compreendemos, né, como essas transformações são rápidas. Talvez quem viva na era digital, né, como os jovens, achem tudo isso normal, né? Então, essa adequação é muito importante, né? Por exemplo, eu cito aquele comentário anterior que eu fiz. Quando nós quisemos implantar a saúde digital no Hospital das Clínicas, os nossos profissionais não se consideravam preparados para isso. Então, nós tivemos que criar um curso de saúde digital para preparar os nossos profissionais para poder atender através da telesaúde. E a aceitação foi ótima. Veja, nós aprendemos como o Pedrotti comentou, né? Não existem cursos, né, para utilizar celular ou WhatsApp, essas coisas. Isto é de uma compreensão quase natural, exige maior esforço para as pessoas com uma formação mais antiga, mas todos têm que se adequar a essas transformações. O que eu acho interessante é que realmente as escolas médicas têm que se adequar a essa realidade atual, né? Agilidade, incorporação tecnológica, robótica, inovação. Eu acho que o ensino ficou muito mais interessante para os alunos e muito mais desafiador para os professores. Eu não tenho dúvida nenhuma. O desafio dos professores hoje é incalculável. Comparado com o da minha época, que era by the book, hoje as disciplinas se transformaram. Nos Estados Unidos, há uma tendência de termos uma especialidade médica chamada o médico virtualista, que é aquele que vai se ocupar dos atendimentos exclusivamente e estudar como uma disciplina, de fato, os atendimentos não presenciais em todas as suas áreas e possibilidades de atuação. Eu acho que aqui para a gente ainda é uma realidade distante, mas eu já fico muito feliz em ouvir, professor, essa sua colocação de que as faculdades estão se apropriando desse tema para poder formar profissionais de forma adequada. E a gente também tem que esquecer um pouco esse choque de gerações. Eu acho que essa discussão já não faz sentido. É uma discussão que me remete a um tempo atrás, há 2, 3 anos atrás, quando se colocava que a telemedicina poderia ser a uberização da medicina, ou transformar os médicos em motoristas de Uber, e eu nunca compreendi, nunca aceitei essa comparação como sendo verdadeira. Eu comparo muito mais a telemedicina ao Waze, e não ao Uber, porque o Waze, tanto o motorista de táxi, quanto nós, quanto o motorista do Uber, usam o Waze para ganhar tempo, né? E a telesaúde, a telemedicina, é uma ferramenta que nos dá tempo, que ela dá tempo ao paciente. A gente consegue antecipar tratamentos, a gente consegue antecipar diagnósticos, a gente consegue, pelo fato de aumentar o acesso, atender os pacientes de forma mais precoce. E o impacto no sistema de saúde. Então, remetendo ao tema principal da nossa conversa, né, quais são os impactos que a telemedicina trouxe para o sistema? Eu acho que o principal deles é o ganho de tempo. Se a gente puder usar a tecnologia a favor do ganho de tempo na prática médica, isso tem um valor incalculável e inestimável para os pacientes. Mas eu fico muito feliz em ouvir essas iniciativas, em saber que as faculdades de medicina estão se apropriando deste tema. Só um comentário, Caio, desculpe. Vamos lá. Eu estou vendo aqui no chat o curso de saúde digital da Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas está à disposição para todos que se interessarem. Então, isso pode ajudar aí
a formar a velha geração. Eu acho que esse é um curso que compreende todos os aspectos da utilização, os aspectos regulatórios. Então, eu deixo aí, eu vi um comentário aqui sobre a necessidade de formação e está à disposição o curso das provas clínicas aí para todos que se interessarem. Excelente, muito obrigado. Eu agora vou mudar um pouco a temática, vamos esquentar, o debate vai esquentando, a gente vai lembrando de algumas coisas aí que fazem parte da nossa discussão. Doutor Carlos Pedrotti, que aqui representa o Hospital Albert Einstein, a telesaúde é também vista como uma ferramenta de deshospitalização. O que a gente quer dizer com isso? A possibilidade da gente utilizar dispositivos médicos com biosensores para fazer monitoramento de doentes à distância, com bastante qualidade e com bastante segurança, faz com que parte dos doentes que hoje, ou até pouco tempo atrás, precisavam estar dentro de um ambiente de complexidade terciária, como é um ambiente hospitalar, possam se beneficiar disso e fazer seus acompanhamentos em casa, de novo, de forma segura e com bastante qualidade. Partindo desta premissa, como é que você vê essa transformação que essa digitalização dos dados em saúde promove nos tratamentos cada vez mais domiciliares? E essa é uma tendência comportamental. As pessoas aprenderam durante a pandemia que o hospital é para ir quando precisa ir para o hospital e não quando alguém chutou a minha canela no jogo de futebol, eu saio do jogo de futebol, vou para o pronto-socorro lá do hospital para ver se está tudo bem. Isso não faz mais sentido, esse comportamento mudou depois da pandemia. A gente passou a respeitar mais essa especificidade da complexidade dos serviços de saúde. Eu queria que você comentasse um pouco isso, Pedrotti. Como é que você vê essa readequação de um sistema de alta complexidade, como que você representa, frente a essa nova tendência de deshospitalização por parte dos pacientes e por parte dos médicos? Caio, muito boa a sua pergunta, porque isso vai adiante do que a gente considera a chamada telesaúde básica ou convencional, que é aquela realizada utilizando a câmera e o microfone, como nós estamos aqui fazendo agora. Essa deshospitalização, ela tem até nome já consolidado, principalmente internacionalmente, e uma sigla, viu, Caio? Que é H, que é chamado de Hospital at Home. E essa é o que tem se falado muito e acaba sendo tema de grandes discussões em sistemas de saúde hospitalar, que aqui, por exemplo, temos o grande representante na ANAP, por exemplo. E, ao contrário do que muitos imaginam, a deshospitalização é boa para os prestadores, porque você não deshospitaliza o doente que precisa estar no hospital. Você vai deshospitalizar aquele que não precisa. E esse conceito de não precisar é que vem mudando com a incorporação de tecnologia. O que era muitas vezes chamado de home care no passado, que é hoje entendido quase como que uma situação perene em que o paciente que está em home care é um paciente que vai precisar de cuidados em casa de forma perene ou permanente, né? Ou pelo menos por um longo período, e que isso é hoje entendido pelas operadoras ou pelas fontes pagadoras de saúde como uma pressão. É o contrário, não é algo que é desejável nesse sentido. Muito pelo contrário, na realidade, esse paciente precisa de cuidados e não de uma assistência hospitalar contínua, e sim um cuidado em saúde contínuo, que essa nomenclatura é um pouco diferente. O hospital em casa, ou hospital at home, é diferente, é para situações agudas. Mas daí você imagina, como que uma situação aguda eu vou ter segurança para cuidar disso num ambiente domiciliar? É aí que entram a chamada propedêutica complementar ou propedêutica avançada, em que você tem não só a possibilidade de interagir com o paciente através de câmera
e microfone, como também você tem incorporação de sinais vitais, câmeras mais especiais que podem dar alguma informação adicional, sensores e instalação que pode ser em qualquer local, inclusive na própria residência do paciente. Lógico que isso não exclui a necessidade de um profissional de saúde que vá até lá. Mas, vou dar alguns exemplos práticos para que quem está aqui participando possa interpretar. É muito comum a hospitalização de pacientes apenas para receber. O paciente não está em alto risco, não tem risco específico de óbito, mas não existem alternativas para que o paciente receba 1 ou 2 vezes por dia um antibiótico endovenoso, que é o indicado para aquela situação, que pode perdurar por 7, 10, 14 dias. Eventualmente, as primeiras 48, 72 horas do tratamento, que são mais críticas, que possuem mais risco, o paciente permanece internado, e os outros 7, 10, 11 dias, o paciente pode ser deslocado, então, para um atendimento em casa. E essa faixa, ela tem mudado ao longo do tempo, conforme vão se criando mecanismos de segurança adicionais. O profissional de saúde, o enfermeiro que vai até o domicílio do paciente para instalar, porque por enquanto ainda não tem como você fazer essa medicação totalmente à distância, vai instalar, esse serviço como um todo, ele é muito mais sustentável para o sistema de saúde e inclusive para os sistemas de prestadores hoje, que muitas vezes estão com sua estrutura sendo utilizada, são pacotes hoje, e você não tem como sustentar essa estrutura física extremamente custosa com esse tipo de paciente que poderia estar em casa. Então, é bom para todos quando você consegue definir isso. Todos. O paciente é mais confortável, a família do paciente é mais confortável. Para o prestador é interessante, porque você tem uma estrutura de custos muito mais flexível. Para o fonte pagadora, seja ela pública ou privada, é muito interessante. Então, a gente tem ganhos em todos. O que falta aqui? Não é tecnologia, é processo. Processo e segurança. Então, esse é o desafio que a gente está enfrentando agora. Várias iniciativas ao longo do país, as operadoras verticalizadas têm, vários têm, só que a participação da saúde digital nisso é fundamental, e a definição desses processos, critérios de elegibilidade desses pacientes, tudo isso acho que vai mudar muito a forma como um paciente vai entender uma internação dentro dos próximos, eu arrisco dizer, 5 anos, a gente vai estar dizendo que isso vai estar muito mais presente na vida da população em geral do que a gente está vivenciando hoje. Isso pode... Eu me arrisco a fazer essa previsão aqui. Oxalá a sua previsão se concretize, porque claramente será uma evolução e uma evolução positiva no sentido de promover melhores desfechos clínicos para os pacientes, que no fundo é para isso que a gente está aqui, né? Esse é um objetivo comum a todos que estão aqui. Eu vou trazer aqui uma pergunta, eu vou deixar aberta para um de vocês três responderem. Ela coloca assim: creio que a transformação digital na saúde é estratégica e ampla, e ainda muito carente de abordagens específicas que considerem questões básicas do nosso cenário nacional. Entendo como uma necessidade primária evoluir no mapeamento mais aprofundado das condições envolvendo as pessoas, e aí ela especifica profissionais adequados, os processos, que o Pedrotti coloca sempre, com seu atual estágio de maturidade, e as tecnologias disponíveis que estão sendo utilizadas. Gostaria de saber a opinião dos senhores. O que eu entendi dessa pergunta? Se há alguém mapeando as especificidades regionais e locais, de modo que a gente daí possa entregar serviços adequados sob a forma de logística de saúde para essas populações específicas. O professor Giovanni falou um pouquinho lá atrás sobre as questões do trabalho feito lá na população amazônica, onde o índice de resolutividade chegava a mais de 90%. Essa não é uma característica diferente da periferia de grandes cidades como a cidade de São Paulo. Mas entendo que entre esses dois extremos, né, uma cidade grande, metropolitana, e uma periferia de uma população ribeirinha lá na Amazônia, possa ter um amplo espectro de condições diferentes. E a pergunta dela é:
existe alguém mapeando essas diferenças para que a gente possa entregar serviços adequados e não pasteurizados? Um ponto interessante é que a demanda, quando ela é criada regionalmente, tá? A gente prevê, assim, a demanda, por exemplo, veio de determinados serviços para áreas extremamente remotas na Amazônia, por exemplo, veio por questões logísticas. As questões nas grandes cidades, elas vêm mais por questões de distribuição, questão de acesso. Então, eu acredito que esse mapeamento pode ser importante, mas o problema é que, enquanto você não implementa o serviço, você vai acabar tendo muita dificuldade em compreender a demanda real. Uma vez que você implementa um serviço, você descobre que, ou existe uma demanda reprimida enorme que você não conseguia mapear antes, ou ao contrário, até você imagina que vai ter uma demanda muito maior do que ela realmente ocorre naquele momento. Então, eu acho que, apesar de válido, a gente basear políticas específicas em mapeamentos que são feitos antes da implementação dos serviços e de seus desenvolvimentos, pode ser um pouco fútil. Eu sou mais a favor de você criar pilotos e ir testando esses pilotos localmente para que você consiga, então, encontrar esses caminhos, entender as demandas como elas são criadas, para então você começar. Isso está sendo feito, tanto na atenção privada, nas universidades, inúmeros projetos, inúmeros pilotos, que têm sido feito aí nos últimos anos todos. Eu acho que é mais essa a impressão. É interessante, Caio, que nós tivemos a oportunidade, como Instituto Coalizão Saúde, também como Inova, apoiar aí a transição federal e estadual, né? E nós colocamos como uma das prioridades de transformação na saúde no país a questão da saúde digital. Tanto que resultou até na criação de uma Secretaria Especial de Saúde Digital no Ministério da Saúde, comandada pela Ana Estela Haddad, que, aliás, esteve aqui na sexta-feira discutindo como é que nós poderíamos ajudar a implementar os programas. E aqui no estado de São Paulo, nós temos apoiado a Secretaria da Saúde, o Dr. Eleus Pai, na implementação de um programa de saúde digital para o estado. E uma das primeiras coisas que nós identificamos é a necessidade de mapear as iniciativas existentes, né? Porque existem iniciativas importantes em várias prefeituras aqui do estado, né? E mesmo o governo do estado tentou implementar algumas ações. Então, esse mapeamento é extremamente necessário, né? A nível local, municipal, estadual e federal, né? Saber o que tem, o que está funcionando, aonde nós podemos completar medidas existentes, onde nós temos que implementar totalmente um programa, porque a ideia não é dizer, olha, nós temos uma solução geral para o país inteiro. Não, eu acho que nós temos que aproveitar as iniciativas e ir completando essas iniciativas com outras soluções, ir cobrindo regiões que não estão cobertas. Já existe muita tecnologia, né? E não tem uma tecnologia que seja melhor. Existem boas tecnologias na área de telesaúde e cada um pode encontrar uma solução mais adequada, né? Então, realmente esse mapeamento de todas as iniciativas de saúde digital é uma coisa que nós propomos aqui no estado e eu acho que seria muito interessante hoje nós conhecermos a abrangência dessas iniciativas e qual a população hoje que está sendo assistida, tanto na área pública como na área privada, né? Então, acho que essa realmente é uma questão muito relevante. De forma breve, uma visão pessoal, o que nós vemos que muitas vezes, assim, o prestador de telesaúde tem uma ideia, tem um projeto, uma diretriz, e o serviço receptor tem a sua necessidade, que muitas vezes está baseada em seus vazios, ou o que ele entende como vazio, né? Então, eu vejo particularmente que o sucesso de programas de telesaúde está na estruturação de programas e que, na verdade, o serviço receptor tem que criar um ambiente organizacional de recepção
desse atendimento, porque não é simplesmente uma lacuna de ausência de assistência. Eu vejo que o grande benefício seria uma transferência de conhecimento, uma transferência de capacitação, de tal forma que o profissional do local possa andar sozinho em algum momento, assim, ou então você aprimorar a tua rede de assistência, porque hoje nós temos uma rede fragmentada nos municípios dos mais pobres aos mais ricos, ela continua fragmentada. Então, a grande oportunidade que eu diria é a integração da rede, racionalização de recursos, mas ter que o simples processo assistencialista é muito pequeno. Os processos deveriam levar sempre uma capacitação de tal forma que você consiga que o profissional local siga pelas próprias pernas e que o profissional local não veja como assim, esse pessoal vai me atrapalhar, eu vou perder mais tempo. Eu acho que tem que ter uma sensibilidade para receber esse benefício e ele sabe que ele que vai cuidar mais tarde. Essa é a mensagem. Claramente é um tema relevante, né? A gente tem informação para depois partir para a aplicação e resolução de eventuais problemas ou gaps dentro desse sistema. E aí a provocação aqui é que não existe ainda um painel de indicadores setorial de telesaúde, de serviços de telesaúde e de telemedicina. Então, eu acho que a gente pode ter este compromisso, enquanto representante de diversas associações que estão aqui presentes conosco, de fomentarmos a criação de um painel de indicadores setorial de telesaúde e telemedicina, e eu acho que é a base para esse que a gente está chamando de mapeamento de serviços ou de gaps dentro desse nosso sistema. Eu acho que isso vai servir de base de apoio para a tomada de decisões importantes e apropriadas para este setor. Tem um monte de perguntas que a gente não vai conseguir responder a todas elas. Eu faço aqui, então, a provocação para a ANAP, para a próxima jornada, a gente ter um pouco mais de tempo, porque senão, se deixar aqui, a gente fica debatendo mais umas 2 horas sobre esse assunto, que é infindável. Quero começar a finalizar o nosso painel, a gente tem mais 9 minutos. Quero relembrar aqui algumas palavras. Primeiro, do professor Giovanni, que contou um pouco sobre os impactos da telesaúde dentro do sistema, que é a diminuição de custo, o aumento de acesso. Ele contou a experiência da população da Amazônia, comparou com a periferia de cidades como São Paulo. A força que esta ferramenta e esta metodologia tem para a diminuição das desigualdades, isso é vital, isso tem que estar presente nas tomadas de decisão. A capacitação de profissionais de saúde, né? Ele contou a história dos profissionais que não se sentiam capacitados e depois de fazer esse curso de capacitação, entraram na linha de produção e passaram a fazer os atendimentos de forma digital. E a aceitação cada vez maior desta modalidade de atendimento, tanto por parte de profissionais da saúde, como por parte de pacientes. Depois o Pedrotti fala um pouco sobre a experiência do Einstein na telediagnóstico, passando depois para a telesaúde. Falou 2 ou 3 vezes sobre o processo, isso não é tecnologia, é um processo, não vou esquecer da sua fala, Pedrotti, e contou para a gente um pouco quais são os 3 principais desafios, que são a capacidade de escalar um serviço de telesaúde, a experiência digital do profissional da saúde, o que acontece, né, que a complexidade de você hoje fazer um atendimento em formato digital é muito maior do que comprar uma geladeira. Confesso que eu nunca comprei uma geladeira, mas já fiz atendimento digital e também não é tão simples assim. E a gestão de dados, como é que a gente vai se apropriar da gestão de dados. E depois o Donizete veio trazer um pouco da história de como esta regulamentação foi sendo sedimentada, como ela foi sendo aprimorada, e aí a gente tem hoje uma resolução bastante madura. Ainda não é a resolução final, porque é um organismo vivo que vai se aprimorando conforme a gente vai evoluindo enquanto seres humanos, enquanto sociedade, e trouxe alguns desafios, né? Por exemplo, a importância da pessoalidade desse atendimento não presencial. Como é que a gente consegue, enquanto profissional da saúde, trazer a pessoalidade e a intimidade
para o paciente se sentir seguro e confortável, e a contribuição social que o CFM vem fazendo, promovendo a ampla atuação dos profissionais dentro do território nacional. Era um tema antes da resolução, né? A territorialidade e a primeira consulta eram os dois temas principais, então foi bastante abrangente a nossa discussão. Quero deixar aberto aí mais 3 minutinhos para vocês, invertendo a ordem, então, Donizete, por favor, suas palavras finais para a gente ir caminhando para o encerramento do evento. A telesaúde representa oportunidades. A tecnologia ela vem para complementar o nosso atendimento e ela tem que ser utilizada dentro do nosso raciocínio. Então, nós temos que continuar valorizando o ser humano, e é dessa forma que todos pensam, acredito eu, e que temos que entender que ela vem trazer qualidade e mais acesso. E é dessa forma que tem que ser vista, né? E é dessa forma que nós entendemos na sua defesa, né? E a importância da autonomia dos sujeitos, seja do médico ou dos seus pacientes e família, a importância da diminuição da desigualdade de acesso, né, que é outro fato relevante, e a segurança do atendimento. Acho que com essas premissas, todas as bandeiras são válidas e é dessa forma que nós defendemos. Eu agradeço mais uma vez a participação representando o Conselho Federal nessa ocasião. Obrigado. Excelente, Caio, muito obrigado. Queria agradecer imensamente a honra de estar participando aqui dessa mesa com tão ilustres colegas. Eu queria comentar dois casos que eu vivenciei recente que podem sintetizar um pouco da nossa ideia discutida aqui hoje. O primeiro é com relação à experiência do médico, que não é tão recente, é um estudo que a gente até publicou, é um dado de 2017, em que a gente tinha 40 dermatologistas em um projeto de teledermatologia, em que antes de atender quase 65 mil pacientes nesse projeto na Prefeitura de São Paulo, a gente perguntou quanto que eles achavam que iria ser resolutiva a análise. Eles diriam que em torno de 40% a 50%. E ao final do estudo, a gente perguntou a mesma coisa, e quanto que vocês agora, tendo feito parte disso, a resposta dos 40% foi positivo, 100%. Então essa característica de uma vez que você começa, você entende como aquilo funciona e você entende o potencial que gera, é um ponto. Então, convido a todos os médicos e profissionais que estejam aqui de participarem, ouvirem ou fazerem para si uma consulta à distância para entender como que funciona e ver como é que isso é real. E também comentar um rápido relato de uma médica que eu recebi ontem, tinha acabado de completar 1.500 teleinterconsultas lá no Pará, ela mesma, uma médica generalista, e contando nesse relato emocionado que o quanto ela tinha aprendido, né? São 7 especialidades diferentes, imagina o nível de experiência que essa médica teve, contando casos de especialidade complexas e participando, interagindo com o médico local e o paciente presente, o quanto que ela não absorveu, falando daquela questão de disseminação do conhecimento e melhoria geral da capacitação do médico em todo o Brasil, trazendo uma medicina de qualidade para todos. Dito isso, agradeço novamente aqui a presença e me coloco à disposição em todos os canais de comunicação. Obrigado. Muito obrigado, Pedrotti. Professor, por favor. Eu gostaria só de comentar 2 aspectos que eu também acho relevantes, que é o primeiro é que quando nós falamos de desigualdade, nós pensamos muito em acesso, mas existe uma desigualdade de formação profissional, né? Isso apareceu muito no projeto do professor Carlos Carvalho aqui da UTI digital, né, que faz parte do nosso programa, mostrando que nós sabemos que durante a pandemia a mortalidade de uma UTI a outra variava em até 4 vezes, né? Ou seja, se o paciente tinha sorte de ir para a UTI certa, ele tinha 4 vezes mais chance de sobreviver se ele fosse para a UTI errada, né? E isso é uma questão de capacitação, né? E quando nós começamos a utilizar esse programa de capacitação em UTIs, nós observamos a mortalidade caindo à medida que os profissionais de UTI estavam sendo capacitados.
Então, eu também chamo a atenção que a saúde digital é um excelente instrumento para reduzir a desigualdade na capacitação, né? Eu cito UTI, mas isso pode ser oncologia, cardiologia. Então, reduzir essa grande desigualdade que existe na qualidade de medicina que é oferecida aos nossos pacientes. E o segundo aspecto, que certamente o Pedrotti sentiu a mesma questão, que a conectividade é essencial para a saúde digital, né? E essa má conectividade está realmente mais presente em regiões remotas. E aí nós tivemos a oportunidade de ser pioneiros na utilização do 5G na saúde. E o 5G, ele democratiza o acesso a essa conectividade entre regiões diferentes, né? E até o Open Care 5G permite levar 5G a áreas remotas, independendo das redes de telefonia. Então, eu chamo a atenção que, à medida que nós trouxemos a saúde digital, nós precisamos resolver a questão da conectividade, né? E o 5G é justamente a oportunidade de nós permitirmos uma conexão de qualidade para todo o país, todos os pacientes. Agradeço muito Caio, Pedrotti e Donizete por poder ter participado desse simpósio da ANAP e também agradeço a todos aí que acompanharam essa nossa discussão desse tema tão importante que é a saúde digital. Obrigado, Caio. Obrigado ao senhor, professor. Obrigado, Donizete. Obrigado, Pedrotti. Obrigado a todos que estão ouvindo. Obrigado à ANAP, à Saúde Digital Brasil e à ABCIS por proporcionar. Professor, vou só contar um casinho aqui, vou roubar um último minuto. A gente estava aqui, eu trabalho na Teladoc aqui no Brasil, e a gente estava aqui com o sistema montado, e um dia eu assisti uma entrevista coletiva do doutor Carlos Jardim, que estava capitaneando a UTI do prédio dos ambulatórios. O Hospital das Clínicas, para quem não sabe, tem um prédio de 9 andares, 10 andares, na verdade, 9 deles foram transformados em UTI para Covid no começo da pandemia. E eu assistindo a uma coletiva do Carlos Jardim, ele falou o seguinte, que muitos pacientes, quando o paciente chegava em situação crítica, já não conseguindo eventualmente contactar por deficiência respiratória, ele instituíam o tratamento preconizado para Covid. E muitos desses pacientes pioravam sua situação. E a percepção deles é que não é que eles pioravam porque o tratamento estava inadequado, é porque eles não tinham a informação do tratamento de base que esses pacientes tinham. E a gente, fazendo atendimento por telesaúde, por telemedicina, conseguia falar com o paciente no momento em que ele ainda não estava tão crítico. Caiu uma ficha aqui falando o seguinte, a gente começou a pedir para os pacientes levarem um print do celular com um resumo da consulta que a gente fez para levar o histórico medicamentoso para esse paciente, caso ele precisasse para o hospital. Para quando chegasse no hospital, os médicos do hospital poderem fazer a conciliação medicamentosa, e isso diminuiria a mortalidade. Então, isso que o senhor trouxe de capacitação, às vezes não é uma capacitação de montar um curso e fazer um curso, mas disseminar o conhecimento tem um impacto violento, positivo, na atuação de todos os profissionais da saúde. Então, é um aprendizado que a gente teve, incorporamos, isso faz parte hoje do nosso sistema de atendimento e do treinamento de capacitação dos médicos que atendem com a gente, por causa de uma entrevista que a gente viu e um problema que a gente conseguiria resolver de forma simples. É simples. Então, os maiores impactos vêm das soluções mais simples, eventualmente. Era isso que eu queria trazer. Muitíssimo obrigado a todos que estiveram ouvindo a gente. Muitíssimo obrigado à ANAP, ABCIS, Saúde Digital Brasil, Pedrotti, professor Giovanni e Donizete. Um bom dia e uma boa Páscoa para todos.